Olá, boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexões do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Vamos mandar uns aviõezinhos aos nossos amigos queridos que costumeiramente estão aqui conosco. E assim a gente vai estar dando início às nossas reflexões da noite. Então estamos aqui nesta noite. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Livinha, Carol, tudo bem com vocês? Flavinha acabou de fazer uma palestra na casa espírita dela, muito boa, por sinal. A Flavinha está cada vez se superando, e por isso que eu estou indicando sempre a Flavinha e as nossas amigas também para fazerem palestra. Boa noite, João Carlos, seja bem-vindo. Olha, vocês já estão, Flavinha, Babi, a Natália, Martiele, já indiquei vocês assim para várias casas espíritas aqui de Araraquara. Agora o pessoal vai se organizar e vão estar entrando em contato. E aí, né, fica o convite para mais para frente vocês virem fazer pessoalmente. Ô Alain, um beijo para você, querido. Saudades, viu? O Alain é o filho da Lívia. Boa noite, Martiele. O João Carlos falou que hoje está bem acordado, que ontem ele deu uma de Babi, ele conseguiu fazer como que a Babi fala? Deixa eu ver se eu lembro. O desdobramento. Falando nisso, a Babi não entrou ainda, deve estar em desdobramento. Boa noite, Vitor. E antes que a Babi entre, deixa eu fixar o comentário aqui, senão ela já vem falando. Fixa o comentário. Olha lá, vamos fixar o comentário. Pronto, comentário fixado. Uma mensagem muito importante na noite de hoje. O Vitor falou que já jantou, agora é sobremesa. O João Carlos falou que desdobrou com o celular na mão. A Babi desdobra de qualquer jeito, ela acorda muito cedo e hoje, por sinal, ela fez uma live pelo centro dela, Taperinha de Jesus. Toda sexta-feira, às 7 da manhã, ela está lá fazendo essa live pelo centro dela. Um nome muito sugestivo, né? Achei muito bonito, muito singelo, né? Eu gostei demais do nome do centro, Taperinha de Jesus. Então, toda sexta-feira, entrem lá no perfil lá, Taperinha de Jesus, e a Babi está fazendo as reflexões de um livro, acho que Jesus e Você, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do livro, eu assisti depois, mas acabou passando o nome. Aí, boa noite, Babi, estava falando exatamente de você, estava dizendo exatamente do seu lançamento agora pela manhã, às 7 horas. Eu não assisti ao vivo, mas eu vi depois, Babi, estava muito bom, viu? Parabéns pelo trabalho. O trabalho é assim, né? Você nunca pede trabalho para quem está desocupado. A gente sempre pede e dá trabalho para as pessoas que estão trabalhando. É mais ou menos assim que funciona. E deixa eu fazer um aviso. Amanhã, que eu tenho falado para vocês, eu estou com uma live com a Rô, lá de Belém. E ela mandou uma mensagem para mim que ela vai estar com um compromisso. Ela ficou preocupada que ela iria atrasar. Então ela falou se a gente poderia atrasar um pouquinho mais. É o Filho de Deus, Babi, bem lembrado, eu não lembrava o nome do livro. E então ela pediu se a gente podia atrasar um pouco, uns 15 minutos. Falei, olha, fique tranquila, se quiser a gente pode passar para as 8h30 ou até para as 9, para não te ficar corrido demais. Então ela falou, não, pode ser às 8h30. Então a live da Rô, que estava prevista para a gente fazer amanhã pelo meu perfil, às 8, foi transferida para as 8h30, já fiz a postagem. A Martiele já fez a divulgação também lá, ajudou também na divulgação. Agradeço a Martiele pela gentileza de estar repostando também, né? Ela tinha acabado de fazer às 8, colocando que era às 8 horas, depois ela teve que
acertá-la. Mas obrigado, Martiele, pela divulgação também. E aproveitando, falando da Martiele, eu vou estar na estreia das lives da Martiele no domingo, Domingos com Chico. Nós vamos estar falando sobre paciência e tolerância. Convido então vocês no próximo domingo agora, dia 14, estarem com a gente às 9 da noite. Tá? Nós vamos estar fazendo 9 da noite e a Martiele vai estar fazendo a sua primeira live de estreia, ela como personagem principal, não mais como coadjuvante. E eu vou de coadjuvante, e como eu sempre vou de coadjuvante, aí a gente faz aquela situação, né? Ou eu só fico acenando e sorrindo. Boa noite, Sid Clay, seja bem-vindo. Brincadeira, viu, Martiele? A gente faz uma participação bem ativa e a gente gosta de fazer um trabalho em conjunto, sim. Gente, a mensagem da noite é muito oportuna. É muito oportuna e é interessante, eu vou fazer... Boa noite, Morgana, aproveitando que você está entrando, eu vou fazer a leitura por tópicos. A mensagem é Jesus e você, ou Jesus e cada um de nós. É sempre interessante, eu gosto de falar sempre assim, é muito importante a gente fazer a reflexão sobre o título. Da mesma forma, quando a gente pega um livro, o nome do livro, a gente fazer uma reflexão a respeito do nome, fazermos a leitura do prefácio, das notas de rodapé, tudo tem uma razão de ser, senão não estaria ali, né? Então é importante que a gente faça essa reflexão. Jesus e você, ou então, como estamos aqui reunidos, Jesus e nós. Aí ele vai colocar para nós da seguinte forma: o Senhor, indubitavelmente, é a luz do mundo. Você, no entanto, pode ser a humilde candeia a sustentar a claridade, com o óleo do bom exemplo, a iluminar o caminho do seu irmão. Olha, se Jesus é o Senhor, né? Se Jesus é a luz do mundo, o que a gente pode dizer? Nós, o que nós seríamos? Nós poderemos ser aquela humilde candeia que vai sustentar a claridade com o óleo do bom exemplo a iluminar o caminho do seu irmão. E vejam, quando a gente faz a nossa prece, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Quando a gente faz a nossa prece, e às vezes a gente acha que a nossa prece é pequena. Nossa, eu não consigo orar, eu não consigo rezar, eu não consigo orar, fazer aquela prece tão sincera, tão sentida. Não precisa, gente. Se a gente se recolher no íntimo do nosso quarto, boa noite, Will, e se a gente falar assim, Senhor, eu estou aqui, faça de mim o instrumento da sua paz. É muito simples, é muito simples. A prece sincera, feita com o coração, pode ser duas palavrinhas, como aquele velhinho que passava sempre de frente à igreja e tem uma história que chama assim, Oi Zé. Eu não vou contar a história, que senão a gente vai perder muito tempo, mas depois vocês podem procurar na internet, ou depois eu até faço a postagem dela. Ele passava toda vez na frente da igreja, tirava o chapéu e falava, boa noite, Senhor, aqui é o Zé, eu estou aqui. Então, às vezes a nossa prece, simples, mas feita de coração, feita com amor, ela vale mais do que muitas palavras bonitas, rebuscadas, que não dizem nada. E então, o que a gente tem que pensar? Nossa prece, uma centelha divina, uma centelha de luz, vai unir a várias luzes pequeninas, que depois vai ajudar esses irmãos que estão trabalhando diuturnamente para ajudar tantos irmãos que estão necessitados. Boa noite, Jucimara, boa noite, Rosimeire. Então, a nossa prece seja uma candeia, uma pequena fagulha, que unindo as outras, imaginemos se a gente olhasse assim uma escuridão profunda.
Se a gente acender uma pequena fagulha, uma pequena chaminha pequena, vai trazer um ponto de luz na escuridão, um ponto de luz. Imagine se cada um de nós formos esse pequeno ponto de luz, unindo aos outros, a gente consegue sim auxiliar a muitas pessoas. Então que a nossa humilde candeia possa, com o nosso exemplo, com a nossa perseverança, com a nossa fé, auxiliar o caminho do nosso irmão. E ele vai continuar dizendo: por todos os títulos, o Senhor é o príncipe da paz. Então Jesus é o príncipe da paz. E nós? Você é chamado, porém, a sustentar a harmonia onde quer que esteja. Onde quer que esteja. Nós sermos a harmonia, tentarmos harmonizar onde haja uma discórdia, onde haja uma discussão, que a gente tome cuidado para a gente não colocar mais lenha na fogueira, não colocarmos mais fogo, não formos tentar apagar uma chama com gasolina. E muitos de nós, às vezes, reclamamos de uma explosão, do calor do fogo, e tomarmos cuidado, senão seremos nós que estamos contribuindo para que aquele fogo se alastre, ou trazendo uma fagulha para que aquele barril de pólvora exploda. Ouviu? É verdade, viu? E eu falo inclusive na do Pai Nosso. O Pai Nosso, a gente precisa orar o Pai Nosso mais devagar, não fazer o Pai Nosso repetido, né? Então, cuidado para nós não sermos uma chama que vai tacar mais, quer dizer, vamos colocar mais fogo, mais lenha na fogueira. Sejamos nós, se a gente não puder levar a paz, que a gente seja pelo menos uma questão de harmonia, trazer a paz. Que a gente coloca tem um ditado que fala assim, você tentar colocar panos quentes numa determinada situação. Tentar contemporizar, não sermos instrumentos de discórdia, mas sim de tentar pacificar as questões. Ele vai dizer também para nós que o Senhor é o divino pastor. Jesus, o nosso mestre e Senhor, é o nosso divino pastor. E aí o que ele pede para nós? Você que já lhe ouviu a voz no íntimo do coração, é convocado a guardar-lhe o rebanho. Olha só que responsabilidade está passando para nós. Jesus disse, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E aí ele fala para nós, Jerônimo está dizendo para nós, para que nós estamos convocados para guardar o rebanho de Jesus. Guardar esse rebanho. E tem uma mensagem muito bonita, na verdade, quando ele fala assim, né, naquela passagem, que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, um momento ele chega para Pedro, depois que ele aparece, né, depois da ressurreição, né, que a gente chama, que a gente entende que não é ressurreição, mas interpretamos dessa forma, ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Ele pergunta novamente, Pedro, e Jesus responde, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mestre, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, tu sabes que eu te amo eternamente, então apacenta e cuida das minhas ovelhas. A mensagem que está sendo passada agora não é mais para Pedro. Nós já ouvimos a voz, já trazemos no íntimo do nosso coração. Então que nós, na condição de convocados, vamos guardar o rebanho de Jesus. Vamos ser um instrumento de levarmos a mensagem do Mestre. Ele vai continuar dizendo assim, certamente que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Você, porém, pode ser a vereda de amor, discernimento e alegria para os tristes da jornada humana.
Então nós podemos ser a vereda de amor, o discernimento e alegria para os tristes da jornada humana. Que a gente possa, sim, levar essa mensagem de amor, de discernimento, tão em falta hoje em dia, né? Tão em falta, para os tristes da jornada humana. Natália, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. O Carlos está dizendo que você estava acompanhando com ele e está mandando um abraço para todos. Eu estou falando em nome da Natália aqui. Um abraço fraterno a todos nós. E aí ele vai continuar dizendo: Jesus em tudo é o mestre por excelência. Vejam, naquela passagem do Evangelho, uma pessoa chegou para Jesus e falou: bom mestre. E ele fala assim: por que me chamas bom? Bom somente o Pai. Mas ele não renegou o título de mestre. E aqui Jerônimo está dizendo para nós que Jesus é o mestre por excelência. Vamos ver qual que é a responsabilidade que nos toca? Você pode refletir-lhe a grandeza junto a alguém que saiba menos que você. Que saiba menos que você. Todos nós na jornada evolutiva somos todos aprendizes. Não é porque a gente está aqui na frente que a gente sabe mais. Eu posso dizer uma brincadeira, né, gente? Que a gente é meio cara de pau. Porque a gente se propõe a falar e outras pessoas podiam dizer assim: eu tenho vergonha, eu sou muito tímido. Tá, mas não é o momento da gente começar a vencer a timidez, vencer a vergonha? E eu estava até falando agora há pouco com a Martiele, que a gente vai estar fazendo a live no domingo, e a alegria que nos dá quando a gente faz uma live. Eu estava até comentando, a gente até fez uma reunião ontem, né, para a gente acertar uns pontos da nossa live, e eu estava conversando com ela, que no sábado passado, minhas lives são de segunda a sexta, eu não tive live, eu senti um vazio, sabe, parecia que estava faltando alguma coisa. Então, ele coloca para a gente que nós não somos mestres. Por mais que você faça um curso, tenha mestrado, doutorado, PhD, não. Nisso daqui nós somos eternamente aprendizes. Nós somos aprendizes. Então aqui nós estamos um ajudando o outro. É como se a gente precisasse sempre, costumeiramente, da mão de alguém para nos ajudar. E também, imagine uma situação que nós estamos assim subindo um morro. Umas pessoas estão na nossa frente e às vezes a subida é íngreme. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar que alguém nos dê a mão, alguém que está um pouco mais acima nos dê a mão, para que a gente consiga chegar naquela posição. E quando a gente chega naquela posição, não atingimos ainda o cume. Nós estamos longe ainda. Vai ter alguém que vai precisar da nossa mão para a gente subir. Então é assim que funciona. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. É assim que funciona. Uns ajudam os outros. A gente está sempre se ajudando e a gente está sempre precisando. Até tem uma questão que eu coloco, e uma vez já fiz uma reflexão sobre isso, mas é muito bom a gente colocar. Colocar da seguinte forma: por que a gente pede para que as pessoas orem por nós? Ora por mim, olha para o meu filho, olha para a minha esposa, para o meu marido, para o meu ente querido que está passando por dificuldade, por isso, por aquilo. Poxa, se eu for fazer uma prece direta a Deus, a Jesus que seja, eu não consigo fazer a comunicação direta, por que eu preciso do intermediário? Por que eu vou precisar do intermediário naquele momento? Na verdade, sabe por quê? Porque naquele momento que a gente está pedindo prece, não que a gente não saiba orar, não que a gente não consiga, mas a gente está fragilizado. E é o momento que às vezes a gente caiu, a gente está lá de joelhos, né? Estatelado no chão. E a gente precisa de alguém que nos dê a mão, nos ajude a levantar, a ficar em pé. É naquela hora que a gente faz a prece para aquele irmão que pede para nós. Só que é o seguinte, da mesma forma que aquele irmão caiu, que aquele irmão precisou da nossa força, da nossa ajuda, amanhã seremos nós que vamos cair, que vamos precisar da ajuda daquele irmão. Então a gente vai falar:
fulano, ore por mim que eu estou precisando. Então, nessa caminhada, nessa jornada evolutiva, falo para vocês, aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Nós estamos todos no mesmo barco. Mas que bom, até me emocionei agora, que bom que quem está no leme deste barco, quem está comandando este barco é o nosso Mestre Jesus. Então, as tempestades podem estar fortes, os ventos podem estar, deixando a gente apavorados, como os discípulos ficaram apavorados naquela época. Mas tenhamos a fé, tenhamos a certeza que Jesus está no leme, Ele acalma as tempestades. Ele nos dá a certeza de que tudo vai passar, de que tudo vai se acalmar. Só que a gente precisa ter fé, precisa ter coragem para passar por essas turbulências, que não são fáceis, não são fáceis. Mas, como o Mestre está no leme, comandando este barco, comandando esta nau, relaxemos e tenhamos fé, que tudo vai passar. Aí ele continua dizendo: o Divino Senhor é o Salvador do mundo. Amparado por Ele, você pode, ainda agora, ser o salva-vidas de alguém. Ser o salva-vidas de alguém. Nós não vamos querer salvar o mundo. Nós não vamos querer corrigir o mundo. De forma alguma. Boa noite, bom Chiquinho, seja bem-vindo. Nós não vamos resolver o problema do mundo, mas nós podemos resolver um problema de um irmão que está caído ao nosso lado, que está precisando da nossa palavra de consolo, de acolhimento, de afeto. Vamos ser o salva-vida daquela pessoa que está naufragando. E o Sid Clay, inclusive o Lourenço, fazem um trabalho magnífico aí junto a essa parte do suicídio. O CVV também faz um trabalho magnífico daquelas pessoas que estão em desespero. Que bom, gente, que bom que tem esses canais. E que bom que a gente tem amigos também, que às vezes a gente não precisa recorrer ao CVV, mas a gente tem um amigo que a gente pode confiar. E aí a gente fala aquela frase daquela vez, já fiz até uma live: amigo, estou aqui para aquilo que você precisar. A gente está aqui, sim, nós não somos melhores que ninguém, mas a gente pode às vezes dar uma palavra de consolo, de conforto, de acolhimento para quem estava precisando. É para isso que servem essas lives. Não é para minha promoção pessoal, de forma alguma. Não, isso não me importa. Se a gente conseguir atingir um coração que está precisando com a nossa fala, que seja agora, que seja depois, que bom, que bom. Que a gente seja um instrumento para levar a paz, que a gente seja um instrumento para levar o consolo, que a gente seja um instrumento para dar a mão para aquele que está precisando. Isso que é a finalidade das nossas lives. Não para ter seguidores, a gente sabe, a gente fica feliz, a gente agradece as pessoas que nos seguem, mas não é para isso. A gente não precisa do aplauso do mundo. A gente precisa fazer a nossa parte, singela, simples, mas com amor no coração. E aí ele vai finalizar dizendo: sim, alma querida, se aspiras à ascensão sublime junto ao Senhor, recorde que o Senhor espera por você, em nome da caridade, em algum lugar, ainda agora. Ainda agora. Então, se nós estamos matriculados nessa magnífica escola da vida, o Senhor pede que a gente, que cada um de nós, em nome da caridade, façamos alguma coisa, tanto em benefício de nós próprios, como em benefício do nosso próximo. O Sid Clay está dizendo isso, que ele pensa como eu, faz as lives para levar mensagem do Cristo pela doutrina espírita. Por isso que eu convido bastante pessoas a fazerem. Aí a gente fala assim: boa noite, juventude e vida. Por isso que eu falo assim, sabe? Uma situação que às vezes a gente olha assim, até a Flavinha estava falando na live com o Vitor, que ela falou assim, a gente olha assim, tem um monte de gente fazendo lives, principalmente às 8 da noite.
Não importa. Que bom que se tivesse 100 mil bolinhas, né, de pessoas fazendo lives. Que bom que seria. E nós não somos concorrentes. Não, gente. A gente pode fazer até live no mesmo horário de algum irmão querido nosso. Mas a gente não é concorrente. A gente está tudo junto. A gente é tudo junto e misturado, não é? É legal isso. Então, quando a gente fala assim, a gente fica feliz com tantos corações queridos que já vieram para as lives, né, que perseveraram, que na verdade as nossas lives começaram pelos desafios dos 21 dias da Carol. E aí naquela época teve um boom de lives, um monte de pessoas assim, era um atrás do outro. E a gente lembra até daquela frase. A gente lembra daquela frase muito interessante, que começar um trabalho é fácil, continuar é difícil, mas concluir é sacrificar-se. Então, eu falo, cada um teve a sua justificativa, o seu momento de fazer as lives, seja por um desafio, seja por uma questão ou outra, mas a gente está perseverando. E é importante que a gente persevere nesse trabalho e que a gente acolha mais corações. Quanto mais gente vier para as nossas lives, isso é muito bom, gente. É muito gratificante. Por isso que eu fico convidando assim, hora ou outra, né, a gente pelo encontro espírita, o próprio nome já diz, encontro espírita, é para a gente se encontrar, para a gente dar oportunidade àquelas pessoas que às vezes nunca fizeram uma live, vem com a gente, que a gente vai ajudando, vai ensinando também. A gente não é professor, mas a gente vai errando e aprendendo. Eu já errei tantas vezes, já derrubei celular numa live aqui. Eu lembrei até do Lourenço aquela vez que ficou com um brilho. Foi engraçado aquela vez. Ele entrou num filtro lá e ficou com um brilho. Ele precisou até recomeçar a live. Então eu já derrubei o celular, já fiz pleonasmo direto, mas não tem problema, aqui ninguém é mestre, somos todos aprendizes. E que bom que a gente está aprendendo, não é mesmo? É muito interessante. Se declarei aceita que senão do celular caiu, o meu que já caiu, da Flavinha já caiu, da Babi caiu também, do Anderson. Todo mundo já derrubou seu celular. E o meu pulou do tripé. E eu estava fazendo uma live, acho que se não me engano, acho que foi a Gabriela Mulei que até falou, achou que eu tivesse caído, na verdade. Foi o celular que caiu, né? Mas faz parte. A Babi está falando um ponto bem pontual, que a gente erra bastante. E aí virou até travei na asfixia, viu? Mas faz parte. É isso que é o gostoso. Porque a gente está... Você perdeu o quê? Eu vou procurar. Não vou procurar, não. Vai lá, vê onde que foi. Acho que foi quando eu fazia as reflexões, refletindo com o Chico Xavier. Quando eu trazia alguns convidados. Acho que na época era reflexões ao cair da tarde, era alguma coisa assim. Aí eu fui aprendendo também, a Flavinha falou, diminui esse nome que está muito grande aí. E aí na ideia era até para tirar o Aloysio, depois acabou... depois acabei falando, não, deixa, fica o Aloysio mesmo, porque pelo menos quando eu entro na live a pessoa já sabe que sou eu mesmo e bora lá, né? Importante E então é isso, queridos. Queridos e queridas, como diz a Babi, né? A Flavinha não está nervosa, né? Tem as nossas brincadeiras que a gente faz até no nosso grupo lá do Encontro Espírita, a gente fala umas brincadeiras como, por exemplo, a gente não faz bullying, né? Que bullying está ultrapassado, a gente faz garrafa térmica aqui, a gente não coloca mais o café no bullying, né? Mas brincadeiras à parte, faz parte da nossa diversão e é muito bom que a gente fale do Espiritismo de uma forma leve, de uma forma alegre. Aliás, a Martielli prometeu na live de estreia que será uma live bem alegre, embora a gente vá falar de dois temas difíceis: tolerância e paciência, ou paciência e tolerância. Acho que é paciência e tolerância. Mas é interessante, sim. Bom, retomando os nossos avisos, a nossa live com a Roberta, vai ser amanhã às 8h30, não mais às 8 horas, porque ela ficou preocupada com que não fosse chegar a tempo. Então nós adiamos para 8h30 a nossa live amanhã, o culto do Evangelho no Lar. Nós vamos conversar sobre o que se deve ou o que não se deve fazer
no culto do Evangelho no Lar. Claro que a gente já sabe, mas nunca é demais relembrar alguns conceitos. No domingo, dia 14, às 9 da noite, estreia pelo Espiritize-se Domingos com Chico, estreia da Martiele pelo seu perfil. Vão ser, em princípio ela falou que seriam 10 domingos e gentilmente ela me convidou porque a gente já estava fazendo um bate-papo aqui sobre tolerância e paciência, então ficou para a gente fazer essa live no domingo na estreia. E aí a partir daí a Martiele vai seguir sozinha às 9 da noite aos domingos. Na segunda-feira eu tenho uma live pelo Facebook da Casa Espírita Nosso Lar, da cidade de Dores de Campos, que é a cidade da Martiele. Pelo Facebook da casa eu vou estar falando Eu Semeador Saiu a Semear. E na próxima sexta-feira, dia 19, vindo com a gente, é uma live imperdível, recomendo muito a vocês. Vai estar aqui pelo meu perfil, o Nicola Frattari, que é de Ituiutaba, que ele foi amigo do Jerônimo, conviveu muito com o Jerônimo, faz parte do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, de Ituiutaba, na cidade natal de Jerônimo. Então, é imperdível, ele vai contar casos e causos. E ele até falou assim, Aloysio, você quer que a gente faça o comentário de uma mensagem? Eu falei, Nicola, fazer o comentário da mensagem eu posso fazer, mas você tem tanto conhecimento, você tem tantas histórias para contar que eu acho que 1 hora vai ser pouco para o Nicola contar para a gente. O Nicola também faz um trabalho refletindo com Jerônimo Mendonça pela web Rádio Fraternidade, onde ele conta histórias e casos do Jerônimo também. Então, vale a pena. O Nicola tem uma voz muito agradável, é a típica pessoa que conta a história, é um verdadeiro contador de história. Então, sexta-feira próxima, venham conosco participar dessa live. Mensagem da próxima segunda-feira, é uma mensagem que é muito importante para nós. Erro grave é reticências. Então, ele vai colocar uma série de situações para nós que a gente acha que é certo, mas que ele coloca como erro grave, tá? Erro grave é reticências. Na próxima segunda-feira, às 10 da noite, conto com vocês. Então agora, convido a todos, saudando o Wilton, Fábio Bonfim, que chegou, que é o meu cunhado, por sinal, que mora ao lado da minha casa. E então eu convido agora para a gente fazer as nossas preces, as nossas vibrações, como costumeiramente a gente faz, tá bom? Vamos colocar aqui a música da Ave Maria. Convido então a todos, neste momento, para fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a figura meiga de Jesus, o nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas. Esse amigo que está no barco desta embarcação grande que leva cada um de nós e que, por maior que sejam as tribulações que este barco passa, tenhamos a certeza que o nosso mestre, o nosso comandante maior, saberá conduzi-lo a águas tranquilas. Mentalizemos então neste momento o nosso mestre Jesus, olhando para cada um de nós, e nesse olhar calmo, sereno, nós vamos dizer: Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade desta encarnação. Obrigado por tantas bênçãos que nos concede. Somos gratos, Senhor, por estarmos vivos, por estarmos nesta jornada, nesta caminhada de lutas, de dificuldades que cada um passa.
Mas como é bom poder sentir a sua presença amiga a envolver os nossos corações, embalar a nossa noite serena. Olhe, Senhor, por cada um de nós, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, por aqueles que trazemos em nossos pensamentos neste momento, por aqueles que talvez nos tenham a conta de inimigos, por aqueles a quem magoamos de uma forma ou de outra. Olhe também, Senhor, pelos desamparados da sorte, que não têm um lar, que não têm uma cama para repousar a sua cabeça. Olhe também, Senhor, pelos velhinhos dos asilos, das crianças, dos orfanatos, os nossos irmãos presidiários, pelos doentes, estejam nos hospitais ou em seus lares. Acolha, Senhor, dê a eles o lenitivo. Ampara também, querido amigo, aqueles irmãos que partiram para o plano espiritual, em especial aquelas que estão em nossas mentes neste momento, que lembramos deles, que eles possam ser acolhidos, amparados, e também, Senhor, dê o consolo, o conforto àqueles que aqui restaram. Cada um de nós, certamente, tem um pedido muito particular a lhe fazer, Senhor, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. Agradecidos também, Senhor, rogamos à equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas aqui colocadas, que elas recebam o remédio, o lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um. E agradecidos pela oportunidade da reunião, dizemos: Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradecidos que somos pela presença de cada um de vocês, por tantos corações queridos que estão sempre junto a nós. Desejo que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, esteja junto a cada um de nós e que possamos ter uma noite de plena luz, recheada de estrelas luminosas, a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente. Bom final de semana.